eu quero agradecer à Fundação Fernando Henrique o convite que muito me honrou. Eu agradeço a presença, é uma honra estar aqui. Tema absolutamente espinhoso, que para muita gente isto é memória viva. Eu, como eu disse, era jovem estudante na época, tive essa experiência, a experiência de vários colegas e amigos que foram, alguns se envolveram, outros não, mas que houve realmente a parte de universidade foi muito penalizada. Os que entraram realmente na guerrilha, muitos deles, amigos inclusive, foram mortos. Foram mortos, mas os professores, muitos professores, colegas foram demitidos, tiveram os seus direitos políticos cassados. Eu acho que aqui, general, eu acho que houve uma certa... Se comparando com, por exemplo, as experiências da Argentina e do Uruguai, as Forças Armadas, em algum momento, nos dois países, disseram, olha, houve coisas que realmente não foram mal feitas, foram coisas que nós não, pelo menos, não digo a pedido de desculpa, mas pelo menos reconhecer que houve isso. Eu acho que um gesto dessa natureza seria extremamente favorável a reduzir este atrito. Muita gente ficaria satisfeita. Agora, a postura das suas Forças Armadas foi recusar sistematicamente fazer um tipo de declaração nessa direção, julgando que não é o caso, etc. Eu acho que aí não seria uma coisa que não seria muito complexa e que teria um efeito extraordinário. Fora isso, eu acho que temos que esperar. Eu acho que a história do governo militar só vai ser bem escrita daqui a uns 30 anos, porque história e memória são coisas muito diferentes, né? Eu costumo distinguir. História é quando a memória desaparece, é quando você tem condições de escrever coisas de maneira neutra, sem envolvimento pessoal. É um problema que precisaríamos resolver, mas eu acho que tem que começar exatamente a resolvê-lo comendo por fora, exatamente criando espaços de colaboração, espaços de trabalho conjunto, e com isso é que a gente pode, eventualmente, superar, mesmo ainda nessa geração, um pouco dessa experiência que marcou a minha geração, pelo menos muito fortemente. Eu acho essa discussão sobre o período militar, os governos militares e a relação posterior à evolução com os governos civis e com a sociedade fascinante. Eu gostaria muito de que nós tivéssemos, com honestidade de propósito, não nós, o Brasil, com honestidade de propósito, com pureza de intenções, promovesse isso. E eu acho que isso começou a ser feito no governo do presidente Fernando Henrique, que ele criou a comissão de desaparecidos, de perseguidos, enfim. Acho que perdemos uma oportunidade de ouro que foi a Comissão da Verdade. Ora, não havia nenhuma possibilidade analisada a composição da Comissão da Verdade. E logo na sua decisão interna, número 2, quando eles delimitam o escopo da investigação e o período em que ela aconteceria, reduzindo o alcance que a lei tinha determinado, ficou claro que não haveria nenhuma preocupação, nenhuma necessidade de propósito, nenhuma boa-fé de buscar a verdade. Queria-se buscar a história que convinha a um lado. Isso me parece claríssimo, me parece... Ou seja, e acho que foi uma oportunidade que se perdeu. Veja bem, nós tivemos um período em que tivemos lutas fratricidas. Todos terão suas razões e verdades. Tirando o governo Fernando Henrique, quem tinha disposição para sentar com os remanescentes daquela luta e encontrar uma história comum? O governo Dilma, no discurso de posse, no seu discurso de posse, a presidente Dilma, ela diz que ela pertencia a uma geração que tinha lutado contra a ditadura, a favor dos direitos humanos e pela democracia. Ela não leu o programa da organização a que ela pertencia.
Então, ou seja, a presidente chegou com essa disposição. Tudo que eu fiz, muito me orgulha e eu lutava pela democracia. Vocês eram os torturadores pervertidos e agora nós vamos acertar essa conta. Essa presença de militares no governo Bolsonaro, eu acho que realmente exagerou-se um pouco. Claramente não significava uma militarização do governo. Esses oficiais, generais, a maioria, não como representantes das Forças Armadas, mas como ministros do governo. Então, nesse sentido, a instituição não estaria envolvida no que pudesse acontecer com o governo. Eu creio que isso está se tornando mais problemático, porque parte negativa do governo eu acho que está começando a ameaçar realmente a imagem das Forças Armadas. É claro que é um problema das Forças Armadas discutir isso, mas pelo comportamento, inclusive, do comandante do Exército, comandantes da Marinha e da Aeronáutica, que são mudos, totalmente mudos em relação a isso, e o comandante do Exército atual, a impressão que se dá é que ele está também com algum desconforto em relação ao que está acontecendo. Eu acho que a presença de tantos militares, particularmente em postos ministeriais, postos de primeiro escalão, ela é uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro. Como resultado bom ou mau, ela foi uma das promessas de campanha. E eu gostaria que guardassem essa ideia. Vamos entender um aspecto com dois fatos. Num determinado dia do governo Temer, o presidente Temer me chamou e me pediu e me disse: olha, eu acho que nós precisamos botar um general na Secretaria Nacional de Segurança Pública. O Exército indicou um general, mesmo que da reserva, mas ele continua vinculado, ele já era da reserva, por pedido do presidente da República. Isso é muito diferente das escolhas pessoais do presidente Bolsonaro, dos nomes dos ministros que ele fez. É muito diferente. Não há um aval, uma indicação dos nomes que foram ao presidente da República. O que acontece é que o ethos militar e o elemento agregador da atividade militar é a honra, os valores militares. E, dentre eles, um dos mais importantes, depois do patriotismo, é a lealdade. Essas pessoas que estão lá foram formadas neste ethos. A lealdade que vai, no caso dos nomeados, é ao presidente, uma lealdade funcional, né? O militar não tem lealdade pessoal. É bom que tiver? Mas ela sempre é antecedida pela lealdade funcional. A lealdade do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, de seus integrantes, de seus comandantes, que, como o professor bem definiu, estão mudos, e isso é uma forma de fazer política, né? Também não se manifestar. A lealdade deles é ao patriotismo e à instituição, a integridade das suas instituições e a preservação dos seus valores. Então, essas coisas não se chocam, mas tampouco se misturam. Há uma fatia significativa da nossa população que foi buscar na solução militares, e com esses slogans que são claramente antidemocráticos, atos institucionais e intervenção já, mas acreditam que nós tivemos um fracasso na atividade política. O presidente Bolsonaro, que é político há quase 30 anos, ou há 30 anos, ou seja, o seu ethos não é mais o ethos militar, o elemento, ele já é parte do mundo político e já se relaciona com o mundo político conforme o elemento agregador do mundo político, que é o poder. Nós temos uma constatação de que, por boa parte da população, os que votaram no presidente e aqueles que, além de ter votado, saem à rua para fazer pedidos tapafúrdios como esse, nós temos um desencanto com a política. Então, há um cansaço. Obviamente que essas pessoas representam um segmento importante, e esse segmento tem um desencanto com a política, e foi buscar nos quartéis outra vez, lamentavelmente.
Dessa vez, ele vai encontrar, esse segmento político vai encontrar duas barreiras muito sólidas e muito solidárias, que é a maturidade da nossa sociedade, seja da sociedade, seja das instituições. Né? Eu acho que o presidente da República ele não é visto como um militar. Ele teve uma passagem pela vida militar, guardou camaradagens, guardou amizades. Individualmente, quem votou no presidente Bolsonaro certamente vê como seu governo, vê como a sua possibilidade. Mas são muito menores os espaços de movimentos ou de manobra que tem hoje um governo com o Congresso, o Ministério Público, a Justiça, com toda a autonomia que tem, incomparavelmente diferente de outros momentos que nós vivemos, na direção do que pode ser feito. Nem imagino, nem acredito, por tudo que vivi, por tudo que conheci nas Forças Armadas, que as Forças Armadas têm um projeto de governo. Elas têm um projeto de Brasil. Sempre tiveram. A imagem positiva das Forças Armadas, é verdade, as pesquisas de opinião mostram isso. Agora, há uma certa concentração dessa imagem positiva em setores da população, digamos, de classe média para baixo. Pesquisas que a gente fez no Exército e na Marinha mostram claramente que há uma percepção, e aqui são pesquisas mesmo, a opinião de militares, de oficiais da Marinha e da Aeronáutica, que há alguns setores da sociedade brasileira que são particularmente, digamos, críticos das Forças Armadas. Inclui principalmente os jornalistas, que tem a ver com lembranças da censura, inclui professores universitários, que inclui também a experiência de 64, e inclui as pessoas da cultura. A Amazônia exerce uma atração internacional, uma vigilância internacional que efetivamente incomoda ao segmento militar. A equação é muito simples. O que os civis vão chamar? O que a sociedade civil quer? Eu imagino que a sociedade civil queira sustentabilidade, um desenvolvimento sustentável, melhor dizendo, queira a preservação da cultura dos nativos, dos indígenas, e o desenvolvimento da região. Ou seja, não imagino que a sociedade civil e mais governo e tal estejam trabalhando para preservar uma sociedade arcaica e não desenvolvida, que vamos condenar a não prosperidade os brasileiros que vivem lá. Não imagino que seja isso. O que os militares querem? A preservação, o desenvolvimento sustentável do meio ambiente amazônico, não muda, a preservação da cultura indígena, o desenvolvimento da região e segurança, entendida a segurança como soberania. A questão está que esses dois segmentos nunca sentaram para conversar o que significa cada uma dessas coisas. E o que se quer isso, é sentar para conversar. Acontece que há um pouco de preconceito, há um pouco de estereótipos, e essa conversa fica, para ser justo, de lado a lado, e essa conversa fica um pouco difícil quando se trata disso. Essas questões, na minha opinião, têm que ser discutidas por brasileiros, podem sim participar e ajudar, obviamente, enriquecer a discussão, conhecimentos de outros países, de outras pessoas, até ajudas econômicas, mas que nós definamos o que nós queremos para o patrimônio que é nosso, sob o risco de nós passarmos às gerações que nos sucederem muito menos do que nós recebemos. A Amazônia é uma preocupação do Brasil desde 1850. É a preocupação da defesa da Amazônia contra interesses externos. Ora, as três forças têm atividade na Amazônia intensa. Depois entraram outros atores, entraram o próprio governo, a Serviço de Proteção aos Índios, ONGs, uma série de coisas que criou ruído aí. Mas o vice-presidente agora é presidente de uma comissão que tem a ver com isso. Eu não vejo por que não seria possível, numa comissão dessa, chamar todas essas posições e fazer um trabalho conjunto.
Quer dizer, é apenas aí hoje entram outros problemas, além de defesa, que é o problema da preservação do meio ambiente, da proteção das populações indígenas, mas eu não posso imaginar que a postura de Forças Armadas, de alguém das Forças Armadas, fosse contra isso. Então, é uma questão realmente de conversar, de sentar e conversar. Eu acho, então, que talvez hoje nós temos que criar temas e áreas em que este diálogo é perfeitamente possível, que não há nenhuma incompatibilidade entre as maneiras de fazer, pode ser diferente, mas não há nenhuma incompatibilidade. Eu diria apenas, então, que é possível diálogo, e uma das coisas é localizar onde é que isso pode ser feito de maneira produtiva, de maneira benéfica para o país. A cooperação científica com as universidades, e aí eu acho que a gente está precisando dar uma atualização no conhecimento, ela é muito grande. Ela é muito grande na área científica. Ela não é pequena, não. O nosso programa nuclear, que é nosso brasileiro, conduzido pela Marinha, um case de sucesso internacional, ele tem dois alicerces, a Marinha e a USP, né? A Marinha e a Universidade de São Paulo, e outras que se agregaram a isso, né? O programa espacial e o próprio programa, chegando agora ao ponto de segurança cibernética, ele tem uma participação de universidades, de centro de estudos muito grande. O Exército, voltando à estrutura, propôs, e o Ministério da Defesa criou um comando conjunto de defesa cibernética. Reúne militares das 3 forças, reúne civis, tem uma interação muito grande com a academia, muito grande, e já tem uma história pequena e de muita experiência, né? Muita experiência acumulada em tão pouco tempo. E essa experiência veio do que nós chamamos os grandes eventos que aconteceram no Brasil, a Olimpíada, Pan-Americano, Copa do Mundo, Jogos Mundiais Militares, Papa, enfim, se nós puxarmos pela memória, vamos ver que não houve nenhum incidente cibernético. Não que não tenha havido ameaças e ataques, houve muitos, mas todos foram devidamente contornados, né? Além disso, buscamos cooperação internacional muito importante com países que viveram experiências muito críticas, polêmicas, e que são ameaças importantes, que foram os processos eleitorais na França, na Alemanha e nos Estados Unidos, né? Fomos a esses países, tratamos com as suas estruturas de defesa cibernética, com os serviços de inteligência. Nós temos um déficit importante nisso, que é a tecnologia, né? É o recurso para pesquisa, o recurso da tecnologia. Essas decisões que nós temos que tomar dão uma medida da importância do que a gente está tratando e da vulnerabilidade das nossas estruturas governamentais, né? Elas têm vulnerabilidades, se trabalhou e certamente ainda se trabalha, tenho certeza, para superá-las, mas nós sempre batemos no limite de 2 limitadores importantes. O mais deles são as carências orçamentárias. O segundo, eu já falei, é essa dificuldade em perceber os riscos e a facilidade com que nós vemos teorias da conspiração em qualquer risco, e fica uma explicação mais fácil do que efetivamente ter que enfrentar o problema e gastar com ele. Creio que a opinião pública no Brasil se envolve, ou tem se envolvido muito pouco em relação a isso, exceto na época do nacionalismo, na década de 50, 60, 70. Fora isso, depois da redemocratização, eu vejo pouco interesse da opinião pública em relação a problemas de política externa no Brasil, do ponto de vista, digamos, de uma opinião pública, não digo de grupos de elite ou de técnicos, etc., como é o caso de nossa, o que segura isso realmente era a nossa grande tradição do Itamaraty, quer dizer, uma escola de política externa que mantinha, né, uma certa coerência ao longo de governos em relação a certas posições que o país tomaria internacionalmente, que foi quebrada agora neste governo, contra toda essa tradição
e que tem digamos, uma reação muito grande entre os embaixadores anteriores, e como se quebrasse realmente uma tradição que era de muito êxito, que só cabe lamentar que ela tenha sido interrompida agora com uma política de alinhamento que, a meu ver, o general poderá comentar isso, é muito negativo e muito prejudicial para o Brasil. É muito difícil discutir o que não existe. Não acho que o Brasil tenha uma política externa articulada e tão consistente que se possa identificar hoje como uma política externa. Algumas coisas que são importantes, que devem ser levadas em conta. A primeira delas é a geografia. Nós estamos na América. Não temos nenhum, eu brinco sempre dizendo que eu nunca vi um projeto brasileiro de se mudar para outro continente, então nós vamos ficar aqui. A influência da potência hegemônica hoje, mas que está nesse processo de repartição, de redistribuição de poder em alguma medida, é muito grande. Nós somos vizinhos deles. Né? Não quer dizer que isso tenha que trazer alinhamentos automáticos e que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, ou qualquer outra frase dessa natureza que já se tenha dito. Mas eu acho que o Brasil é um case de sucesso, é uma história de sucesso internacional, de êxito da política externa na primeira metade do século passado. Ou seja, na primeira metade do século passado, nós éramos um país irrelevante. A nossa diplomacia conseguiu garantir todos os nossos interesses, praticamente, desenhar todas as fronteiras, conseguiu nos colocar com dignidade na Segunda Guerra Mundial e voltamos, iniciamos a segunda metade do século XX com o prestígio de uma nação que não tinha tanto respaldo no seu desempenho. Né? Então, fomos crescendo. Hoje chegamos a ser uma das 10 maiores economias do mundo. E quando eu falo hoje, há 50 anos nós já somos uma das 10 maiores economias do mundo. E aí perdemos a mão do posicionamento diplomático que cabe a uma das 10 maiores economias do mundo. O que se faz no Itamaraty hoje repete muito dos problemas que são dos exageros que são corrigidos em outros exageros. Ora, agora, criada pelo menos uma geração fortemente ideologizada, chegam alguns que têm uma outra posição e vão buscar o equilíbrio no exagero, o que me parece brincar com o país em termos de posicionamento internacional, e o resultado é esse que a gente vê aí, com todas as dificuldades que está enfrentando. Então, não acho que o Brasil vivia um momento muito, muito especial para a inserção no mundo internacional. Veja bem, quando o presidente Bolsonaro assume, a grande carência no mundo, uma das grandes carências no mundo na gestão das relações internacionais, era interlocutores, era mediadores. A política externa do Trump tirou os Estados Unidos muito dessa posição. Idem a dos russos. Os chineses nunca quiseram ocupar essa posição. Sobravam muito poucos, ou um ou dois países, que tinham interlocução com o mundo inteiro, independente de ideologias, religiões, etnias e tudo mais. E nós somos um deles, que sobrava. Ora, quando nós partimos para uma política de quase alinhamento automático, nós abdicamos esse papel, que podia ser nosso. Então, tinha um espaço para o Brasil entrar e crescer em benefício da paz mundial, como um país que tinha crédito para discutir no Oriente Médio e outras regiões conflagradas, que nós abandonamos. Abandonamos por um processo da infância do marxismo, que é a necessidade de destruir a ordem anterior para construir a nova ordem. Então, vamos destruir tudo que tem para trás e tentar construir o que tem para frente. Isso que eu acho que nós estamos pecando e que terá um preço, mas acho que o Itamaraty, com a produção intelectual que tem, ele tem uma possibilidade de sair rápido disso, mas era preciso mexer
antes de mais nada, afastar os palpiteiros e deixar que quem conhece o assunto trate dele. Este ponto, general, da omissão dos políticos, e aqui incluindo os políticos em geral, mas certamente do parlamento, em relação a questões de defesa. Isso aí, eu há anos e anos que venho martelando isso. Quer dizer, realmente, do ponto de vista dos políticos, é algo que é um impedimento a esta colaboração. Realmente há uma omissão, concordo plenamente que isso é uma falha, né, do lado civil e do lado dos políticos, especialmente. Só quero cumprimentar o general, prazer aqui, uma pessoa equilibrada, que é capaz de diálogo. Eu cumprimento o general por ter essa capacidade de vir aqui discutir conosco. Muito obrigado, general. É isso. Cuidem-se, por favor. Professor, foi uma honra muito grande ter estado aqui com o senhor. Muito obrigado. Hein?